Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos ver esse processador da Taramps DTX 2.4. Esse processador aqui ele não está ligando, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo com ele. Vou ligar aqui somente o negativo e o positivo. Estou aqui com a minha fonte de 12 volts. Eu estipulei aqui uma carga máxima de 400 mAh. Então vou ligar aqui o positivo no aparelho e olha só o que acontece. Ele derruba a minha fonte aqui para 1.6 volts, consumindo aqui 400 mAh. Então esse processador não está funcionando, está em curto. Vamos testar aqui os transistores, pessoal, que aliás eles capricharam aqui nos transistores, colocaram uns transistores até que de tamanho aqui bem razoável, hein, pessoal? Uma fonte razoável para um processador de som. Vou começar a testar aqui. Vamos ver aqui, pessoal, o dreno e o source que a gente encontra aqui nesse processador. Testar aqui o transistor, ele não está dando um curto totalmente. Aqui eu encosto uma ponta na outra. Aqui eu inverto também as pontas, ó. Aqui o ponteiro era para descer mais, não está descendo, ele está com uma pequena fuga aí. Um aqui para esse outro transistor, vai estar aqui a mesma coisa, né? Tá aí, aqui era para descer mais, não está descendo. Testar aqui do gate para o source, ó, esse aqui está em curto. Ele não está em curto o dreno e o source, está em curto o gate e o source. Vou inverter as pontas. Tá em curto aqui esse transistor. Esse daqui, esse não tá em curto, pessoal, ó, só um transistor que está em curto. Só que para ter certeza tem que tirar fora. Esse transistor aqui é o IRL24, IRLZ24. Transistores fáceis de fazer manutenção. Eles não colocaram aqueles transistores menores, que de repente você tem até um que substitua, mas ele não cabe no circuito porque faltou espaço, pessoal. Aqui não, ó, tem um espaço bom para manutenção. Tá vendo aí os transistores IRLZ24? É um transistor de 18 amperes. E eu acho que nada impede aí de você estar colocando também o IRFZ44. 50N06 também provavelmente funciona. Como esse 24 aqui eu tenho apenas um transistor, eu tenho esse daqui, ó, IRLZ24, tá aqui. Como eu só tenho um, pessoal, vou fazer a troca desse aqui que está ruim. Se eu tivesse dois, eu trocaria os dois para ficar iguais. Como eu só tenho um, eu vou fazer a troca apenas desse aqui que está ruim. E vamos ver se funciona. Esse aqui aparentemente ele não está ruim. Só esse aqui que está em curto. Para colocar esse transistor lá, a gente precisa cortar aqui o seu dissipador. Então eu prendo ele aqui de ponta cabeça numa morsa, pego a serra aqui, pessoal, já serrei aqui mais da metade, tiro aqui o excesso para ele poder caber lá, para a gente soldar ele lá no circuito. Terminar de cortar aqui, tá aí o transistor cortadinho aqui. Eu passo uma lixinha nele aqui e já dá para soldar lá no local. E para o transistor ele pegar bem a solda lá, eu pego aqui um pouco de pasta de solda, põe um pouquinho aqui, ó, atrás do transistor. Já tirei ali, pessoal, dei uma desbastada aqui com a lima. Eu venho aqui com o soldador, dou uma estanhada nesse transistor para ele pegar ali direitinho. Coloca aqui, ó, com a pasta de solda. A solda ela esparrama legal aqui atrás. Aí, ó, joinha. Agora é só colocar lá.
ele já vai ficar bem soldado aqui no circuito. Agora vamos colocar aqui o transistor, dá uma aquecida aqui antes, põe o transistor, aquece o transistor, alinha direitinho, pessoal, faz uma pressão aqui, ó, prontinho. Transistor no lugar, vamos aqui ao nosso teste. Primeiro vou jogar aqui os 12 volts, ó, no positivo e negativo, ó, não tenho mais o curto. Antes eu jogava aqui, ele estava derrubando a minha fonte, agora está normal, aparelho desligado, consumo 0 mA. Vou alimentar aqui agora o remoto, pessoal, vamos lá. Tá aí, processador funcionando, problema era só o transistor ruim. Agora com o aparelho já funcionando, vamos dar uma estudada aqui nessa fonte, vamos ver como é que ela trabalha. A Taramps colocou esses dois componentes aqui, ó, que parece um capacitor, mas na verdade esse componente aqui ele é um PTC. Vou deixar aqui o valor desse componente aqui, ó, do lado, uma foto, pessoal, tá marcado aí 60090. O que isso significa? Esse PTC aqui, ele serve como um fusível ajustável. Ele tem uma tensão de 60 volts e uma corrente de 900 mA. Então, quando ultrapassa aqui um consumo maior que 900 mA, ele começa a aquecer, a sua resistência interna aumenta e ele protege aqui a sua fonte ou a sua bateria. Ou seja, o curto que der aqui, pessoal, que nem deu aqui, o transistor queimou, esse componente aqui, ele estava evitando de dar um curto na fonte ou na bateria. Então aqui no circuito, os 12 volts, aqui os 12 volts direto passa por este PTC e alimenta aqui os transistores. Aqui no momento, pessoal, eu estou tendo um consumo de 480 mA. O que isso significa? Está abaixo aqui dos 900 mA, que é suportado por este componente. Então ele está deixando passar aqui os 12 volts. Vamos aqui medir a tensão de entrada. A tensão de entrada está aqui nesse parafuso, ó. Eu tenho 11,98 e na sua saída, pessoal, ó, eu tenho 11,85. Então aqui é a perda de quase 100 mV. É muito pequena aqui a perda de tensão. Ele tá deixando, então ele deixa passar aqui os 12 volts, que no caso 11,8, ó, para alimentar aqui os transistores. Se a corrente exceder a 900 mA, ele vai interromper aqui a passagem da corrente. Então para isso que serve aqui este componente na entrada da alimentação. E aqui também nós temos outro, só que de tamanho menor. Esse aqui está para proteger aqui o transistor, pessoal. Esse menorzinho, eu vou colocar aqui a fotinha dele, ó. Dá para você aí, ó, 75020. O que isso significa? Que esse PTC ele suporta até 200 mA. Esse PTC está ligado aqui, ó, na saída do remoto desse aparelho. Então, se você ligar uma carga aqui maior que 200 mA, o que vai acontecer? Esse PTC, esse menorzinho, ele vai aumentar a sua resistência e vai deixar, não vai passar aqui os 12 volts, ou seja, ele vai proteger o circuito. Então esses componentes aí são bem úteis aí nessa área de alimentação, pessoal, porque eles são quase indestrutíveis, eles não queimam, eles alteram a sua resistência, quando esfria eles voltam aí ao seu funcionamento normal. Outra coisa aqui, a alimentação desse oscilador ela é feita pelo remoto, ou seja, a carga que está sendo puxada aqui pelo oscilador, também a carga que vai ser puxada pelo remoto out, ela vai sair da onde, pessoal? Quem que vai alimentar essa carga? Vai ser o remoto out, ou seja, o remoto do rádio ou o remoto de qualquer outro aparelho que vai alimentar esse oscilador. Os 12 volts aqui do remoto, ele entra aqui, ó, e vem nesse transistor. Então esse transistor aqui ele vai ligar o circuito integrado
e também ele vai ligar aqui o remote out. Os 12 volts vai sair do transistor, vai passar pelo PTC menor e vai estar ligado aqui no remoto out. Então a carga do oscilador aqui do circuito e também a carga do remote out, ela vai ser puxada da onde? Do remoto, do rádio, por exemplo. Você ligou o rádio aqui, esse rádio que vai ser responsável para alimentar aqui o oscilador. Geralmente esse transistor aqui, o emissor dele, ele está ligado direto do positivo. Aqui no caso desse aparelho não, pessoal. O transistor ele está ligado no remoto, ele não está ligado direto no positivo. Então essa carga aqui, ela vai ser puxada do remoto. Aqui eu liguei o multímetro, ó. Coloquei aqui o amperímetro separado. Então aqui os 12 volts entra aqui, passa pelo amperímetro. Eu tenho aqui um consumo de 19 mA. Ou seja, esse oscilador está consumindo 19 mA do remoto do seu rádio ou de outro aparelho. Se você ligar aqui uma carga, essa carga aqui, ela vai sair da onde? Do remoto do seu rádio e não desses 12 volts, porque ela tem uma ligação separada aqui dentro. Geralmente esse transistor ele está ligado, o emissor dele está ligado direto nos 12 volts. Nesse caso desse aparelho não, pessoal, ligar o transistor no remoto. Então se você tiver um remoto fraquinho, é bem capaz que ele derrube aí os 12 volts. Então você precisa ter um bom remoto para alimentar aqui tanto o oscilador quanto o remoto out aqui da saída. Então a curiosidade aí que eles fizeram neste processador de áudio. Medir aqui a tensão. A tensão ela entra aqui do remoto, né? Ela está entrando aqui 11.96, ela entra no emissor do transistor 11.95 e sai aqui no coletor do transistor. O coletor aqui ele sai, alimenta, passa pelo PTC e sai aqui no remoto out 11.94. Certo, pessoal? Então tá aí a curiosidade sobre esse remoto aí que alimenta esse oscilador. Então aqui do consumo total 480 mA, 20 mA está sendo consumido pelo oscilador, fora a carga aqui do remoto, e os restantes 460 mA está sendo consumido pelo restante do aparelho. Agora vamos ver as tensões que essa fonte fornece. Ela tem aqui uma saída simétrica para alimentar a entrada aqui, os operacionais. Vamos ver aqui, pessoal, nós temos aqui 17 volts positivos e 17 volts negativos. Passa nesses reguladores, onde eu vou ter aqui uma tensão de 15 e 15 volts. Esses 15 volts simétricos, eles alimentam aqui a entrada do processador, os operacionais. E para fazer a alimentação do display e dos processadores de áudio aqui, ó, nós temos uma fonte separada, esses dois enrolamentos aqui, essas derivações. Eu tenho aqui mais uma fonte de 8,5 volts. Esses 8,5, ó, eles provavelmente é para alimentar aqui o display. Temos aqui embaixo do display, ó, dois reguladores de tensão, um aqui e o outro tá ali. Provavelmente aqui entra os 8,5 e sai 5 volts para alimentar aqui os processadores do display, pessoal. E aqui eu tenho mais um reguladorzinho, ó. Ele entra os 5 volts e sai, entra 5 volts e sai o 3.2 para alimentar 3.2 volts para alimentar aqui esses dois processadores de áudio e esse oscilador. Agora vamos aproveitar e ver a frequência também. Esse oscilador aqui, esse clock, ele oscila numa frequência de 12.288 MHz. Vamos confirmar ali, pessoal. Vamos ver se bate aqui com esse multímetro. Vou colocar aqui na frequência. Tem um pininho aqui que eu creio que seja a saída. Olha lá, tá lá 12.28 aqui, ó, MHz. Mesma frequência aqui do cristal, 12.288 MHz em ciminha. Aproveitar também que nós já estamos aqui no frequencímetro, vamos ver aqui a frequência desta fonte, com que frequência que ela trabalha. Tá aí 47 kHz
é a frequência desta fonte. Vou fazer agora um raio-x aí deste aparelho, pessoal. Tá aqui a entrada, transistor BCP53, circuito integrado SG3525, acoplador óptico, conectorzinho de entrada, que os operacionais, cada saída aqui tem um circuito operacional, que é o TL072. Aqui as trilhas aqui do meio é a alimentação, ó. 15 e mais 15, ela passa aqui embaixo de todos eles, a alimentação dos operacionais. Tem aqui mais 2 capacitores para fazer mais uma filtragem. E cada circuito integrado tem um capacitorzinho para fazer o desacoplamento aqui da tensão, ó. Tensão negativa, tensão positiva, tensão positiva, tensão negativa, só que ele não tem o resistorzinho, aquele de 0,47 para alimentar o integrado, pessoal, aí direto. A alimentação passa aqui direto e vai distribuindo aqui os circuitos integrados. Aqui na entrada nós temos aqui o NE5532. Qual a diferença? Esse aqui tem um desempenho um pouquinho melhor em áudio do que esse daqui, pessoal. Ele tem uma performance melhor aí em áudio. Então aqui eles colocaram a entrada, colocaram esse amplificador, ele pega aqui o sinal, dá uma amplificada e joga o sinal aqui para esses DSP Left e o DSP Right. Tá aí os 2 processadores de áudio. E aqui o clock 74HC04, que faz aqui esse oscilador. Aqui é a saída aí dos 12 MHz. Regulador de 3.3 volts. Aqui o display muito bem acomodado, ó, preso aqui uma porquinha. Provavelmente aqui ele deve estar aqui, ó, deve ser um encaixe, né, pessoal, que ele deve sair, encaixar aqui, ó, não é soldado diretamente. Ali embaixo tem mais 2 reguladores, potenciômetro para fazer o ajuste. As chaves, essa chave aqui ela costuma dar muito mau contato, mas nada que um álcool isopropílico aí não resolva esses problemas das chaves. Cada chave tem aí um LED bicolor, tem 3 terminais. Então esse LEDinho ele é verde e vermelho. Aqui os 2 reguladores de 15 volts, filtragem tá aí, ó, e a fonte simétrica e a fonte de 8 volts aqui, feita aí por esses diodos. Temos aqui a fonte simétrica e aqui a fonte de 8,5 volts. E aqui é a entrada, pessoal, que é os transistores que joga aqui o sinal do PWM. Fontezinha aí até que robusta, né? Usando esses 2 transistores bem fáceis de serem trocados. Então tá aí, pessoal, o processador funcionando. Vou colocar aqui na saída, ó. Essa aqui não dá para ouvir, que ela tá bem baixa aí, o grave. Essa aqui é a média baixa, média alta, e aqui nossa saída agudo, high, tá tocando aí, ó, baixinho, tá funcionando aí todas as frequências. Pessoal, esse aparelho aqui, ele é bem resistente, tanto que aqui no YouTube esse aqui deve ser o primeiro aparelho. Eu procurei, não encontrei outro vídeo a respeito desse aparelho aqui no quesito de manutenção. Tem vídeos falando como é que se usa. De manutenção, esse é o primeiro, porque é muito difícil esse aparelho aqui, ele dá problema. Tem aqui esses PTCs aqui que dá uma proteção maior, dificilmente vai queimar, pessoal, vai dar problema. Esses transistores aqui têm uma capacidade maior do que os outros também, que utiliza aí um transistor um pouco menor. E esse aqui queimou porque o dono aí, ele falou que baixou a tensão lá da bateria, ligou muita coisa e acabou queimando aqui. Mas ao contrário, pessoal, muito difícil de dar problema, tanto que esse aqui é o primeiro vídeo de manutenção desse aparelho. Se você tiver curiosidade, esse aqui, ó, esse aparelhinho eu liguei nessa fonte, tá vendo aqui, ó, essa fonte de 19 volts que eu fiz aquele vídeo da Multilaser Pulse, alimentei lá. Então eu pego essa fonte de 19 volts, ligo aqui nesse regulador, tá até marcado aqui, ó, 19 volts de entrada.
uma tensão boa, não muito baixa e também não muito alta. E no começo do vídeo eu coloquei aqui uma saída máxima de 400 mA. Por isso que quando eu liguei ele, pessoal, derrubou aqui para 1.6. Para quê? Para não queimar mais nenhum componente e também para não queimar a fonte. Eu estipulo uma corrente baixa para não queimar mais coisa. Por isso que esse aparelho aqui ele é bom. Depois eu aumentei aqui a corrente para 1500 mA. Ele está consumindo 480, então ele está abaixo do 1500, ele não desliga. Certo? Aqui só curiosidade, um ótimo aparelho aí para sua bancada. Se você tiver interesse, vou deixar o link dele na descrição. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado.